Olá pessoal, professor João mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade às noções de textos jornalísticos, sendo que da última aula falei que iríamos adentrar a noção de reportagem, lembram? O que seria de fato na noção de textos jornalísticos a reportagem? Primeiro, a reportagem ela faz parte de gêneros textuais jornalísticos, ela não é um gênero textual literário, certo? Ela não é um gênero textual literário. Ela tem-se as noções de repassar, de encaminhamento igual aos textos jornalísticos através de revistas, jornais, rádio, sites, blogs, todos esses que têm uma função jornalística, que tem a função básica de passar a notícia de uma forma verídica, direta, simples, tá? Como foi falado na aula sobre textos jornalísticos, tá? A reportagem ela tem um tema em si que seria temas da sociedade em geral, tá? A reportagem ela abrange essa parte de notícia, que é uma parte de notícia ampla, tá? Em geral, são notícias em geral da sociedade, desde finanças a saúde, a criminologia, a justiça e assim a fofoca, até mesmo a fofoca, assim vai o campo de atuação da reportagem e do seu interlocutor, do seu encaminhador, que é o repórter, né? Aquele que fez a pesquisa, aquele que fez foi atrás foi em busca dessa notícia, tá? E lembrando que a classificação da reportagem, ela é um tipo de texto que tem a função de informar. É um tipo de texto bem importante porque, primeiro, ela tem a função de criar opinião no leitor, ela cria uma opinião no leitor, sendo assim, ela tem uma função social muito importante de formadora de opinião, tá? É exatamente isso, a reportagem ela tem uma função de formadora de opinião, ela forma a opinião do leitor enquanto ela está repassando aquele fato, aquela notícia em que ele, o repórter, em que ele, o repórter, apurou, buscou e viu a veracidade e está passando para o leitor de imediato. Até porque a noção da reportagem é mais apurada, a reportagem em tamanho de escrita maior e a reportagem em tamanho de escrita menor, pois aí é a reportagem que é do fato ocorrido imediatamente. Isso vemos muito em jornais, principalmente em televisão, tá? A diferenciação dos tipos de reportagem. Os textos utilizados na reportagem são textos similares ao que falamos nos textos jornalísticos, que é expositivo, informativo, descritivo, narrativo e opinativo. Se você observar e fazer um link entre esses textos, ficaria o texto expositivo e informativo na função de expor o conteúdo, de expor a notícia, de colocar o assunto, a informação de forma ampla para o leitor, tá? Aí pega a colocação de descrição e o texto descritivo e o texto narrativo e leva na função de descrever o que está acontecendo, na função de ter personagens, de ter noção de tempo, de ter a noção de espaço, nessas duas noções, tá? Descritivo e narrativo levam essas duas noções para a reportagem. E opinativo nada mais é do que quando entra a noção do repórter apresentar, a noção do sentido do descritivo do repórter ali, naquela ação, naquele momento, naquela forma de passar a reportagem adiante, de passar a reportagem para o consumidor final, que seríamos nós, tá? Ela tem que lembrar uma coisa bem importante. Ela se aproxima da notícia e dos artigos de opinião, sendo que não pode ser confundido com os artigos de opinião. Ela se aproxima da notícia e dos artigos de opinião, porém não deve ser confundido com artigos de opinião, tá? Em geral, são textos longos, dependendo do assunto, dependendo da notícia que for passada, ou textos curtos, como eu falei anteriormente, dependendo da necessidade de tempo para ser repassado essa noção, tá? Ela se difere entre notícia, a diferença entre notícia e reportagem é que a notícia ela é como se fosse
É um jornalístico informativo. E a reportagem, ela é um gênero jornalístico opinativo, tá? Ela traz, de certa forma, a opinião para o consumidor final. Levando em consideração o resumo básico do que seria a reportagem, está aí para vocês. Dúvidas, me procurem e espero que todos estejam bem. Professor João aqui.